Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Guadalupe e hoje nós vamos falar um pouco sobre a brigada de incêndio. De acordo com a instrução técnica número 12 do Corpo de Bombeiro, nós temos aí alguns objetivos, alguns critérios mínimos exigidos com relação à brigada de incêndio, como os treinamentos, o quantitativo da brigada, qual a quantidade de brigadista que eu preciso de ter na minha edificação ou no meu evento temporário, como é que vai ser composta essa brigada de emergência e aonde que ela vai atuar, aonde que eu vou ter a brigada de emergência, qual área de atuação, em edificações, em espaços destinados a uso coletivo, em eventos do estado de Minas Gerais. É importante a gente entender que a instrução técnica número 12 é quem vai nos dar esse objetivo com relação a essas informações. Quais que são essas definições? A brigada de incêndio é o que? Uma medida de segurança prevista que consiste em um grupo organizado de pessoas treinadas e capacitadas. Mas aonde que eu vou utilizar esse grupo de pessoas? Para quais objetivos? Eu vou atuar na prevenção, no abandono da edificação, como eu vou retirar essas pessoas com segurança da edificação, no combate ao princípio de incêndio e na prestação também de primeiros socorros. É importante nós entendermos que a brigada de incêndio ela pode fazer isso em uma área já pré-estabelecida, que pode ser uma edificação ou também um evento temporário, como carnaval, como rodeios, qualquer evento que a gente pode colocar pessoas ali, que precisam de uma situação de emergência, precisa de uma brigada treinada. Como é que a gente pode compor essa brigada? A brigada ela pode ser uma brigada orgânica e uma brigada profissional. Quando a gente fala de brigada orgânica, é um grupo da própria população da edificação, onde nós vamos fazer um treinamento com as pessoas que vão ser pré-selecionadas e elas vão trabalhar de forma extraordinária, ou seja, são brigadistas que a gente pode falar que são voluntários daquela edificação. A pessoa faz uma atividade qualquer dentro daquela empresa ou qualquer tipo de edificação e, se for necessário, ela vai atuar de forma extraordinária. Quando nós falamos da brigada profissional, é importante nós entendermos que é um grupo de pessoas contratadas e essas pessoas elas vão receber um valor para trabalhar como brigadista profissional e vai ficar exclusivamente para fazer esse tipo de atividade. Não é como o brigadista orgânico que é voluntário. O brigadista profissional, geralmente ele vai estar num evento temporário e esse evento temporário ele vai estar específico, o brigadista vai estar específico para atuar numa situação emergencial. Então nós falamos do brigadista profissional e do brigadista orgânico. E é importante nós entendermos que essas pessoas para atuarem nesses eventos, ou num tipo de edificação ou dentro de uma empresa, elas precisam de ter um curso de formação. É um curso em que são ministrados conteúdos previstos na legislação de Minas Gerais, nas instruções técnicas e de acordo com o nível de formação exigido. Quando nós falamos de brigadista orgânico, ele é dividido no nível básico, intermediário e avançado. Já o brigadista profissional é um nível mais evoluído, é um nível com a carga horária maior, que mais para frente a gente vai estar explicando com detalhes como é que funciona a questão do brigadista profissional e também do brigadista orgânico. Eles têm que receber aí treinamentos periódicos, referente ao ambiente de trabalho, aos simulados, a estudo de casos, como eles devem atuar numa situação emergencial. Tem os procedimentos também, que é muito importante, que a IT 12 deixa bem claro, na sua terceira edição, que é a composição da brigada de incêndio. Como é que funciona isso? A brigada ela deve ser composta por um percentual de pessoas de acordo com a população da edificação ou do evento temporário. Então, o que é importante? A edificação ou o evento temporário que vai acontecer tem que ter o quê? Um projeto feito por um engenheiro. Esse engenheiro ele vai definir a quantidade de brigadista de acordo com a quantidade de pessoas que vão estar participando desse evento. Então, para eventos temporários, a composição da brigada de incêndio ela deve ser exclusivamente de brigadistas profissionais. Isso é muito importante e fundamental. Eu não posso ter brigadista orgânico trabalhando em eventos temporários, somente brigadistas profissionais. Como é que é feita essa organização da brigada de incêndio? Eu tenho brigadista orgânico e tenho brigadista profissional.
A gente tem que ter um líder, né, dentro dessa equipe de brigadista orgânico ou brigadista profissional. O líder ele é responsável ali pela coordenação e também execução das ações de emergências na área de atuação, né, do pavimento, do compartimento, do local onde a brigada vai atuar. Além do líder, eu tenho que ter o que a gente chama de chefe da brigada. O chefe da brigada de emergência, qual que é o objetivo dele? Qual que é a função? Ele é responsável por uma edificação, né, com mais de um pavimento ou compartimento. E nós temos também o coordenador geral, que é o responsável por todas as edificações, né, por todo o ambiente ali onde a gente vai ter a brigada de emergência. E quando a gente fala nessa equipe de liderança, de chefe, de líder, é importante a gente entender que a brigada ela tem que ter o quê? Um organograma da brigada de incêndio. Esse organograma da brigada, ele varia de acordo com o número de edificações, o número de pavimentos de uma edificação e o número de empregados em cada pavimento ou em cada compartimento. É fundamental para mim elaborar o organograma, eu levar em consideração essas informações. E o que é muito importante? As atribuições da brigada de incêndio. Como é que é feita essas atribuições? Primeiro, eu tenho ações de prevenção e o que? Ações de emergência. Vamos falar primeiro um pouquinho das ações de prevenção. Primeiro, eu tenho que, quando a gente fala de prevenção, quando a gente fala de combate a incêndio, é importante nós entendermos que o incêndio ocorre onde a prevenção falha. O que é fundamental quando a gente fala de prevenção? Eu preciso de avaliar os riscos existentes no ambiente, eu preciso de fazer uma inspeção geral dos equipamentos de combate a incêndio. É importante a gente fazer uma inspeção nas rotas de fuga, nas saídas de emergência da edificação, a elaboração de relatórios, né, de irregularidades encontradas, seja no extintor de incêndio, seja no sistema de hidrante ou em qualquer medida de segurança que essa edificação possa ter. E o encaminhamento também do relatório aos setores competentes, que vai montar um plano de ação para eliminar aquele risco que eu tenho no ambiente. A orientação também à população flutuante, a população fixa, a brigada de emergência ela vai prevenir sempre para não acontecer o pior. Instrução também de abandono de área com segurança, como é que a pessoa vai sair do local, do ambiente, sem sofrer nenhum tipo de acidente. E é importante também, quando a gente fala de ações de prevenção, os simulados de emergência que tem que acontecer pelo menos uma vez por ano. Além das ações de prevenção, nós temos o que? As ações de emergência. As ações de emergência é importante a brigada saber identificar a situação, que tipo de emergência que aconteceu. Fundamental, o alarme de abandono de área, né, a empresa ter, ou o local, o evento ter, como que vai funcionar essa questão do alarme de abandono, né, o acionamento do corpo de bombeiro, como que eu vou chamar o corpo de bombeiro, quem que vai ser o responsável por fazer essa comunicação, o corte de energia. Se começar um princípio de incêndio, é importante ter esse procedimento e o corpo de bombeiro ser informado de quem que executou. O controle do pânico, como é que eu vou controlar o pânico, qual tipo de pânico, né, que aconteceu. O combate ao princípio de incêndio, quantas pessoas que eu vou utilizar, né, a recepção e orientação também do corpo de bombeiros, se ele for acionado para ajudar nessa situação de emergência. Então essas são situações fundamentais e importantes para a gente conseguir controlar essas ações de emergência. E a questão do treinamento? Como é que é feito esse treinamento da brigada de incêndio? Os requisitos referentes ao curso de formação, né, de brigadista orgânico e de brigada profissional, questão de malha curricular, periodicidade, local de treinamento, né, os profissionais também que são aptos aí a ministrar o curso, né, dentre outros, né, aspectos, a gente tem a portaria do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, a portaria número 50 de 2020, a portaria número 51 de 2020 e a portaria número 54. Lá estão todos os requisitos que eu preciso para a gente ter uma boa formação de brigadista orgânico e de brigadista profissional. Além disso, os brigadistas eles devem possuir obrigatoriamente o nível de treinamento básico, no mínimo, que é um treinamento de 8 horas. Sendo recomendada a formação intermediária avançada, de acordo com o quê? Com a ocupação, a divisão da edificação ou o espaço destinado ao uso coletivo. É importante entender que essa informação vão estar nas instruções técnicas de acordo com a ocupação e a divisão. E o engenheiro responsável por elaborar o projeto que vai determinar
se a formação da brigada vai ser básica, intermediária ou avançada. Isso é importante entender que nós estamos falando para a parte de brigadista orgânico. O brigadista profissional, ele não tem essa divisão. É fundamental também, independente do nível de treinamento exigido para a formação do brigadista, é obrigatório o treinamento periódico da brigada de incêndio. É recomendado que seja feito isso de forma mensal, todo mês, no local de atuação. O que deve ser feito nesse treinamento? Evacuação segura da edificação, simulado de evacuação diária, de acordo com o plano de emergência da empresa. A identificação de princípios e riscos da edificação. Cada edificação pode ter um risco específico que deve ser mapeado pela brigada. A localização de registros e chave de acionamento, chave geral, onde eu desligo a energia dessa edificação. A localização de painéis, chaves e disjuntores. Por isso que é importante, dentro da brigada, a equipe de manutenção daquela edificação fazer parte, tá apoiando a brigada nessa situação. E utilização do desfibrilador externo automático. Se a edificação possuir esse equipamento, é importante esse treinamento mensal da brigada ter essa parte de uso desse desfibrilador automático. Um programa de atividades da brigada de incêndio, o que é importante? Reuniões ordinárias. A instrução técnica número 12, a terceira edição, ela trata tanto da brigada profissional quanto da brigada orgânica, mas é uma instrução técnica mais voltada principalmente para a brigada orgânica. A brigada profissional nós vamos ver na portaria 50, 51 e 54, mas a gente fala dela aqui também. Como é que funciona essas reuniões ordinárias, que é específica para a brigada orgânica e também profissional? Os ambientes onde eu tenho brigadistas profissionais atuando diretamente como funcionário, edificações ali que exigem o brigadista profissional, eu devo ter, além do brigadista orgânico, eu devo ter essas reuniões ordinárias. Elas devem ser realizadas mensalmente, com os membros da brigada. O que eu vou discutir nessas reuniões mensais? As funções de cada membro da brigada, mostrar o organograma, o plano de emergência. Eu vou discutir também as condições de uso dos equipamentos de combate a incêndio. Eu vou falar sobre a apresentação de problemas relacionados à prevenção de incêndio encontrado nas expensões e outros assuntos de interesse da brigada. Por isso que é importante essas reuniões mensais acontecerem e serem registrados obrigatoriamente em atas. Essas atas devem ser arquivadas para motivos de fiscalização. As reuniões extraordinárias, quando que elas devem acontecer? Toda vez que eu tiver uma ocorrência de um sinistro, ou um exercício simulado também, ou quando a gente identificar uma situação de risco iminente, nós devemos fazer essas reuniões extraordinárias. E fazer uma reunião extraordinária para quê? Para discutir providências a serem tomadas para impedir que aconteça algo pior, ou o que aconteceu não volte a acontecer. É importante e obrigatório também os exercícios de simulados. Quem são esses simulados? Os simulados eles devem ser realizados a cada 12 meses, ou seja, uma vez por ano. No mínimo, a empresa pode fazer mais, mas ela não pode fazer menos do que um simulado por ano. Esse simulado, no estabelecimento, o local de trabalho, com a participação de quê? De todos os funcionários, de toda a população, de todo mundo que faz parte daquela edificação, deve participar do exercício simulado. Após o simulado, deve ser realizada uma reunião extraordinária para avaliação e correção das falhas ocorridas. O que é importante quando a gente faz o simulado? O que tem que constar? Eu preciso de ter a brigada de emergência com um checklist, aonde eu vou, no momento que eu estiver fazendo o simulado, eu vou verificar o horário que aconteceu o evento, eu vou colocar o tempo gasto para o abandono, o tempo gasto no retorno das pessoas, o tempo gasto no atendimento de primeiros socorros, o tempo gasto da atuação da brigada de emergência, quem foi o primeiro brigadista a chegar, quem foi o último brigadista a chegar, qual que foi o comportamento da população, isso é fundamental. O simulado é para a gente não entender que é como se fosse uma situação real. Eu vou verificar também a participação do Corpo de Bombeiro e o tempo gasto para sua chegada. É importante entender que o bombeiro, para participar de um simulado, ele tem que ser comunicado com antecedência. Quais as falhas que eu tive dentro desse simulado dos equipamentos, quais foram as falhas operacionais e os demais problemas levantados na reunião.
O importante do simulado é a gente detectar as falhas, para que, se acontecer uma situação real, as pessoas estarem mais preparadas, a brigada estar mais atenta para corrigir rapidamente. Quando é solicitado aí o acompanhamento simulado do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o pedido para o Corpo de Bombeiros participar deve ser apresentado com no mínimo 30 dias de antecedência para avaliação da participação do Corpo de Bombeiro. Quais procedimentos, né, que a gente chama de procedimentos complementares quando a gente fala de brigada de incêndio? É importante, né, a identificação da brigada. A gente tem que identificar a brigada porque qualquer pessoa que esteja na edificação consiga saber que aquela pessoa ali faz parte do grupo de brigada de emergência. Então deve ser distribuído ali em locais visíveis e de grande circulação, quadros ou aviso similar no próprio ponto de encontro da brigada. É importante eu ter essa identificação com foto dos brigadistas, né, mostrando quem faz parte daquela equipe, para facilitar a identificação. O brigadista também ele deve utilizar em local visível um crachá, um colete ou mesmo um uniforme, né, de brigadista de emergência para facilitar a sua identificação. No caso de uma situação real ou simulado de emergência, também o brigadista pode usar um capacete para facilitar ali a sua identificação e auxiliar na sua atuação de brigadista. É importante também a gente entender que é proibido o uso de emblemas, denominações e símbolos de uso exclusivo do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais ou de outras instituições militares, né, nos trajes. Tem toda uma diferença, né? Uniformes e elementos de identificação dos brigadistas não pode ser igual a do Corpo de Bombeiro. Tem uma portaria exclusiva para isso, a gente vai falar dela mais para frente. É fundamental o brigadista, no momento que ele está recebendo o treinamento, ele saber quais uniformes, quais trajes ele deve utilizar para ser identificado. Jamais ele pode utilizar emblemas aí do Corpo de Bombeiro. Quando nós falamos ainda de procedimentos complementares, falando de comunicação interna e externa, é importante nas plantas aí que houver mais de um pavimento, por exemplo, setor, bloco ou edificação, deve ser estabelecido ali previamente um sistema de comunicação entre os brigadistas, a fim de quê? De facilitar, né, as operações durante ali uma ocorrência de situação real ou simulado de emergência. Como é que tem que ser feito isso? Essa comunicação ela pode ser feita por meio de telefone, pode ser feita por quadros, por interfones, sistema de alarme, rádio de comunicação, né, alto-falantes, sistema de som interno. A empresa deve adotar isso e colocar no seu plano de emergência e informar as pessoas que fazem parte daquela edificação como que é feita essa comunicação. Uma situação importante também, ainda falando de procedimentos complementares, é o ponto de encontro. O brigadista, a equipe de brigada tem que ter um ponto de encontro, né? Em simulados e durante a atuação da brigada em situação de emergência, devem ser previstos ali um ou mais pontos de encontro dos brigadistas. Isso vai depender do tamanho da edificação e do número de pessoas que eu tenho no local. O ponto de encontro ele serve para a brigada se reunir durante um simulado ou durante uma emergência. Além do ponto de encontro da brigada, é importante a gente ter um ponto de encontro de evacuação, principalmente em edificações, né, em empresas, para a população, no momento que ela evacuar a área, ela saber para onde ela deve se dirigir. O grupo de apoio, né, da Brigada de Incêndio, que também faz parte dos procedimentos complementares, o que seria esse grupo de apoio? É um grupo de apoio, né, que vai ajudar a brigada. É a segurança patrimonial, os vigilantes, né, eletricistas, equipe de manutenção, telefonistas, todas as pessoas, o próprio setor de segurança do trabalho, a parte dos recursos humanos, todos esses locais, eles devem fazer parte desse grupo para apoio à brigada de emergência. No momento de emergência, essas pessoas vão ajudar, né, com esse apoio técnico. Além dessa questão do apoio técnico, é importante nós entendermos que os equipamentos da brigada de incêndio, né, a brigada ela precisa de ter um ponto ali onde ela vai ter equipamentos que vai auxiliar ela durante uma situação emergencial, para ela atuar de forma efetiva. Deve ter
né, dispor aí de equipamentos em quantidades adequadas e número de brigadistas, né, e para o tipo de situações que os riscos ali possam ser encontrados no local. Como é que funciona essa questão do equipamento de brigada de incêndio? Pode ser os equipamentos de proteção individual, os equipamentos que a brigada vai utilizar no momento de uma situação de emergência. E isso vai ficar onde? Esses equipamentos eles devem ficar em locais como baús de brigada, armários para a brigada. Todos eles devem ficar no ponto de encontro da brigada, local onde a brigada de emergência vai encontrar com facilidade esses equipamentos para estar atuando no momento de emergência ou até mesmo um simulado. Esses locais, né, de acondicionamento de equipamentos de brigada, eles podem também ter outros equipamentos para auxiliar, como ferramentas de arrombamento, kits de primeiros socorros, líquidos geradores de espuma, extintores de incêndio, mangueiras, entre outros. Tudo que for necessário para a brigada conseguir atuar de forma efetiva pode estar junto aí dos equipamentos de brigada de incêndio. Os tipos de equipamento, né, e suas quantidades devem ser determinados em função aí do que a brigada vai atuar, o que eu tenho naquele ambiente. Isso tem que ser determinado com o chefe da brigada, com o líder da brigada, com até mesmo o SESMIT, né, que é o Serviço Especializado de Engenharia de Segurança, né, técnico de segurança, engenheiros de segurança do trabalho, que vão ajudar a escolher esses equipamentos aí com precisão. Recomenda-se também que para edificações isentas aí de brigada de incêndio, é importante nós temos aí pessoas treinadas para usar os extintores, o próprio sistema de hidrante, né? No mínimo um extintor de incêndio. Eu tenho que ter uma pessoa qualificada para operar esse equipamento. É muito comum em edificações menores, né, como padarias, supermercados, né, farmácias, você ter um princípio de incêndio e não ter uma pessoa ali capacitada para estar utilizando esse tipo de equipamento. E é fundamental ter uma pessoa treinada para estar fazendo esse tipo de instrução, ok? Pessoal, espero que tenham gostado. A gente vem com mais novidades por aí. Um forte abraço.